Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar, tá bom? Porque tem tudo a ver com a questão da crítica textual, mas também com a última pregação que eu fiz no domingo em minha comunidade. E eu preguei justamente em uma passagem que já é descartada, jogada na lata do lixo, não é? Pela crítica textual. Quer saber mais sobre isso? Assiste o vídeo até o final então, beleza? Tá chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, o link do canal aí, comenta se você gostar do vídeo e, é claro, esquece de não deixar seu like, tá bom? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Pois é, pessoal, no último domingo, dia 5 de dezembro de 2021, eu preguei, tá bom, na passagem da mulher adúltera, naquela perícope, não é? Que vai do versículo 1 ao 11 do capítulo 8 do Evangelho de João. E alguém poderia pensar, ora, o que é que há de novo nisso, pastor? Nós sempre ouvimos pregações sobre a passagem da mulher adúltera, não é normal isso acontecer? E de fato, tradicionalmente falando, não é? É muito comum que cristãos ouçam pregações sobre essa passagem, que é tão importante para a cristandade e que já falou muito ao coração de muitos cristãos, mostrando ali a graça de Deus em como Cristo derruba completamente um tribunal fraudulento, exalta a graça de Deus, mas também chama aos seus ouvintes, como foi com aquela mulher, ao arrependimento, a uma nova vida. A mensagem cristã está ali. Quantas pessoas no mundo já foram edificadas, não é, pelos séculos com essa passagem? Mas, apesar de tudo isso, essa realidade está mudando gradativamente. Tudo porque a crítica textual simplesmente descartou essa passagem. É isso mesmo que você está ouvindo. Eles simplesmente determinaram que essa passagem não é inspirada, não é palavra de Deus. E por mais que alguém pense, mas esse assunto é tão acadêmico, é tão técnico, tão específico, tão pontual e além, não é, da nossa realidade congregacional, ainda assim eu preciso dizer que, apesar de ser um assunto acadêmico, no fim, na ponta da lança, nós, membros de comunidade, somos terrivelmente afetados. Porque aquilo que eles determinam em suas sociedades, pela crítica textual, altera o texto que nós compramos. Ou seja, se tornará cada vez mais comum, não é, nas Bíblias mais atualizadas, que estarão chegando no mercado ainda, a rejeição. Algumas já colocam entre colchetes para indicar que não é um texto inspirado, e futuramente o óbvio, não é que tenhamos Bíblias onde essas passagens não existirão mais. E se continuarem, não é, então esses da crítica textual ainda são incoerentes, porque eles estão colocando algo ali no meio do texto que eles consideram como sendo espúrio, que não é palavra de Deus. E o grande problema também nisso é que muitos líderes cristãos, muitos pastores, que inclusive muitos deles são reputados de calvinistas, já também aceitaram completamente a crítica textual, o argumento da crítica textual, e rejeitaram essa passagem e outras. Inclusive há líderes cristãos, pastores, que quando vão fazer uma exposição no Evangelho de João, quando chegam no capítulo 8, eles separam uma escola bíblica à parte, eles separam um momento diferente com a comunidade e vão então explicar o porquê não vão pregar naquela passagem, tratando a passagem como sendo espúria realmente. Olha, não vamos pregar aqui porque não é um texto inspirado, porque segundo a crítica textual, não é um texto acrescentado. Simples assim. Então percebam o nível que isso já chegou. Aquilo que é então determinado na academia, por pessoas que nós não conhecemos, acaba nos atingindo, não é? E alterando também a pregação de nossos pastores. E aí, é sério ou não o assunto? Pois eu preguei na passagem da mulher adúltera, no capítulo 8 de João, certo? Do versículo 1 a 11. Preguei e continuarei pregando. Eu não me submeto à metodologia científica simplesmente, aos argumentos subjetivos da crítica textual. Já falei isso em outros vídeos e vou repetir aqui. Se nós abraçarmos a metodologia científica da crítica textual, vai demorar quanto tempo até arqueólogos, pesquisadores acharem algum manuscrito, porque manuscritos e fragmentos de manuscritos são achados o tempo todo. A última vez que eu estudei sobre crítica textual, tinham 5.000 e pouco manuscritos. Agora já está chegando nos 6.000. Ou seja, eles estão sempre achando. Então vai demorar quanto tempo para que arqueólogos e pesquisadores encontrem aí um manuscrito bem antigo, notem que é um manuscrito do Novo Testamento, completo, usem o seu método científico de datação e cheguem à conclusão que são manuscritos mais antigos do que os que ele já tem. De repente são mais antigos do que o Sinaítico, do que o Vaticano, e eles também percebam o seguinte, que está faltando ainda muito mais porções do que os textos escritos atuais. E aí, parou para pensar nisso? Ou seja, a crítica textual
que diz ter o objetivo de construir ou de reconstruir o texto da palavra de Deus, na verdade, está desconstruindo a palavra de Deus. No fim, é o que está acontecendo. Se vamos nos submeter completamente ao método subjetivo deles, então, obviamente, a Escritura está sendo desconstruída por meio desse método. Eu preguei, continuarei pregando e incentivo aos irmãos, aos colegas pastores também, não é, que são tradicionais, que falem, que defendam o texto, que continuem a pregar, não se submetam a uma metodologia científica completamente subjetiva, tá bom? E eu quero dar um caminho para vocês. É comprar os livros do Dr. Pickering, estudar o que ele está falando sobre a família bizantina dos textos e perceber que os argumentos dele e de quem defende geralmente o texto majoritário são realmente muito mais científicos, porque são provados de maneira empírica, são muito mais lógicos, tem todo um pano de fundo que explica o porquê que esses textos foram mais preservados. Enquanto o argumento do outro lado, daquele textual, se baseia somente na antiguidade daqueles manuscritos. Tá certo? Então, preguei, continuarei pregando em várias outras passagens que aquele textual diz que não são Bíblia, não são palavra de Deus. Tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado por sua paciência. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Até o próximo vídeo. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos refletindo em um texto, não é, que já tem causado polêmica no mundo cristão. Os irmãos compreenderem, na verdade, a importância desse texto e também como esse texto é até mesmo atacado em nossos dias, é importante que os irmãos tenham pelo menos um pouco de acesso, não é, ao contexto disso ou às lutas que existem para atacar esse texto. Nós temos um tema, uma mensagem, que é justamente a grande misericórdia de Cristo. Mas, como pastor, eu preciso também defender o rebanho ao qual Cristo me confiou. E é meu dever também alertar irmãos, não é, sobre as lutas que existem baseadas nesse texto. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque os irmãos não têm a igreja somente local como fonte de conhecimento. Isso é óbvio. Todo mundo aqui acessa a internet, todo mundo sabe do que acontece na internet, e eu posso dizer aos irmãos que assuntos referentes ao ataque do texto da Escritura estão cada vez mais abundantes no mundo das redes sociais, no YouTube, em várias plataformas. Cada vez mais se fala sobre isso. Eu estou mais inteirado pelos estudos, não é? Mas é notório como muitas pessoas já têm realmente abraçado metodologias científicas que acabam negando certas porções da Escritura. E eu posso adiantar para os irmãos que esse tipo de ataque, não é, ou argumentos, são todos subjetivos. E muitos acabam realmente fechando com eles. Abrindo mão de textos, não é, tradicionais da igreja, que sempre foi usado na igreja, cujo Espírito Santo falou por meio desses textos para muitos cristãos em tantas gerações. É até engraçado quando alguém, ou algum grupo, ou a própria academia cristã, ou os eruditos, dizem isso é Bíblia e isso não é Bíblia. Quando olhamos para a história, observamos que esses textos que são combatidos hoje foram textos usados para edificar muitos cristãos na fé, para trazer consolo a muitos cristãos. Eu estou citando isso para os irmãos como uma pequena introdução, porque o texto da mulher adúltera, essa passagem aqui, ela é rejeitada, infelizmente, já por muitos cristãos. Rejeitada. Há muitos que tratam como se não fosse um texto inspirado por Deus. E como um pastor reformado, eu preciso realmente defender aquilo que a história está nos contando. Em como a Escritura foi transmitida e chegou até nós. Por isso, a modernização e o método científico que exalta a capacidade humana e suas estratégias acima dos pressupostos cristãos não pode atingir o nosso coração. Nós respeitamos, mas os pressupostos cristãos não podem sair de nosso coração. Nós temos que ver a partir disso para que possamos compreender a grande bênção que é esse texto para a vida da igreja. Por muitas vezes, essa passagem foi combatida. E hoje muitos fazem a mesma coisa, tentando remover algo da Escritura que é tão importante para nós, justamente porque nos mostra, não somente em termos de argumento, de ensino, mas em termos práticos, a misericórdia de Deus.